No início do século XX, a cidade de Paris era um lugar cheio de contrastes. Ruas movimentadas, cafés elegantes e bairros operários onde famílias lutavam diariamente para sobreviver. Entre essas famílias, muitas dependiam da ajuda de babás para cuidar de seus filhos enquanto trabalhavam longas horas. Foi nesse cenário que surgiu uma mulher aparentemente comum. Seu nome era Jeanne Weber. Para os vizinhos, ela parecia apenas mais uma mulher trabalhadora. Gentil, tranquila e sempre disposta a ajudar. Muitas mães confiavam seus filhos a ela sem qualquer hesitação. Mas, ao longo de poucos anos, algo assustador começou a acontecer. Crianças saudáveis começavam a morrer de maneira inexplicável. E, de forma inquietante, muitas dessas mortes tinham algo em comum. Todas aconteceram quando Jeanne estava por perto. O que parecia ser uma sequência trágica de coincidências logo se transformaria em um dos casos criminais mais perturbadores da história da França. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Gonzalez e este é o meu canal, onde conto casos criminais reais algumas vezes por semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos casos. Agora, vamos ao caso de hoje. Jeanne Weber nasceu em 1874, em uma família humilde na França. Como muitas pessoas da classe trabalhadora da época, sua vida foi marcada por dificuldades desde cedo. Ela cresceu em um ambiente simples, sem grandes oportunidades. O trabalho duro era uma necessidade para sobreviver. Na juventude, Jeanne se casou e tentou construir uma vida comum. Para ajudar nas despesas, começou a cuidar de crianças da vizinhança. Naquela época, esse tipo de trabalho era muito comum. Babás informais eram contratadas por famílias que precisavam trabalhar fora. Jeanne parecia ter jeito com crianças. Pelo menos era isso que muitos acreditavam. Mas algo estranho começou a surgir. Algumas crianças que estavam sob seus cuidados adoeciam de repente. Em muitos casos, a situação piorava rapidamente. E algumas dessas crianças não sobreviviam. No início, ninguém suspeitou de nada. Na virada do século XX, a mortalidade infantil era alta. Muitas crianças morriam por doenças que hoje são facilmente tratáveis. Por isso, quando uma criança morria, geralmente era considerado um triste acidente da vida. Mas então outra criança morreu. Depois mais uma. E mais uma. Todas com sintomas parecidos. Médicos registravam as mortes como problemas respiratórios ou doenças repentinas. Mas havia um detalhe inquietante. Alguns médicos começaram a notar marcas estranhas no pescoço das crianças. Mesmo assim, ninguém conseguia provar nada. E Jeanne continuava trabalhando. Com o passar do tempo, algumas famílias começaram a perceber algo perturbador. Sempre que Jeanne cuidava de uma criança, algo parecia dar errado. Algumas mães começaram a comentar entre si. Havia um sentimento crescente de desconfiança. Mas acusar alguém de algo tão grave era impensável sem provas. Além disso, Jeanne parecia extremamente convincente. Quando uma criança morria, ela chorava, demonstrava tristeza e consolava as famílias. Sua atuação parecia genuína. Isso fazia com que muitas pessoas acreditassem que ela também era apenas mais uma vítima da tragédia. Mas a sequência de mortes não parava. Eventualmente, as autoridades começaram a prestar atenção. Alguns médicos passaram a registrar detalhes incomuns nas mortes. Testemunhas começaram a relatar comportamentos estranhos. Algumas pessoas disseram que viram Jeanne em situações suspeitas com crianças. Mesmo assim, o caso ainda era cheio de dúvidas. Não existiam provas claras. Sem provas, a justiça não podia agir. Mas a desconfiança estava crescendo. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Em um determinado dia, um vizinho ouviu gritos vindos de um quarto. Era o quarto onde Jeanne estava cuidando de uma criança. O homem correu para ver o que estava acontecendo. Quando entrou no quarto, encontrou uma cena chocante. Jeanne estava com as mãos no pescoço do menino. A criança ainda estava viva. O vizinho conseguiu impedir o pior e chamou ajuda. Pela primeira vez, alguém havia presenciado diretamente um ato suspeito.
Agora, a polícia tinha um motivo real para agir. Jeanne Weber foi presa. O caso rapidamente chamou a atenção da imprensa. Jornais de toda a França começaram a publicar histórias sobre a mulher que poderia estar por trás de várias mortes infantis. Durante o julgamento, Jeanne Weber manteve uma postura calma. Ela negava todas as acusações. Dizia que era inocente, que tudo não passava de coincidência e mal-entendidos. Mas as investigações revelaram um padrão perturbador. Diversas mortes estavam ligadas à sua presença. Ainda assim, provar cada caso individualmente era extremamente difícil. Na época, os métodos forenses eram limitados. Mesmo com fortes suspeitas, muitas acusações acabaram sendo descartadas por falta de provas conclusivas. O caso dividiu a opinião pública. Algumas pessoas acreditavam que Jeanne era culpada. Outras achavam que ela estava sendo acusada injustamente. Depois de anos cercada por suspeitas e investigações, Jeanne acabou sendo internada em um hospital psiquiátrico. As autoridades consideraram que ela representava um perigo para a sociedade. Ali, longe da vida pública, ela passou os últimos anos de sua vida. Em 1918, Jeanne Weber morreu no hospital. Mesmo após sua morte, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Quantas crianças realmente morreram por causa dela? Seriam poucas ou muitas? Nunca saberemos com certeza. O caso de Jeanne Weber continua sendo um dos episódios mais perturbadores da história criminal da França. Ele também levanta questões importantes sobre investigação, psicologia criminal e a dificuldade de identificar criminosos que se escondem atrás de uma aparência comum. Porque, às vezes, o perigo não aparece como esperamos. Às vezes ele se esconde em alguém que parece totalmente confiável. E foi exatamente isso que tornou esse caso tão assustador. Uma mulher em quem todos confiavam. Uma babá. E um mistério que ainda ecoa mais de um século depois. Obrigada por assistir até aqui. Curta, se inscreva e compartilhe para ajudar o canal a crescer.